Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Desenrola SMS. Já de antemão, quero dizer que é um prazer tê-los aqui e também quero convidá-los para já se inscrever no canal, deixar o like aí no crédito, tá? Que hoje a gente vai ter um assunto muito importante. A gente vai falar de riscos psicossociais, mas com um convidado que é super especialista nisso e daqui a pouquinho a gente já vai apresentar ele. Então, eu sou a Deise Sprenger e estamos aí de novo, Yuri. Salve, salve, desenrolados e desenroladas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desenrola SMS, o episódio aí que tá fechando a nossa temporada, né, aqui de 2025 e fechando aí com chave de ouro, um assunto que é muito discutido, que é muito pedido por todos vocês, que a gente sabe que tá gerando aí boas discussões na nossa sociedade, então nada melhor do que a gente fechar com um tema super importante e com um convidado que tem, né, muito conhecimento técnico para falar disso com a gente. Mas antes disso, vamos lembrar aí dos nossos apoiadores. Então nós temos aí no bloco inicial a Player 1, né? A Player 1 que trabalha com a parte de gamificação, de onboards, né? De mecânicas ali para que você consiga fazer parties, eventos, né? Que não precise parar a produção, o pessoal consegue fazer pelo PC, pelo celular e vocês conseguem acompanhar o engajamento em tempo real, né, de como é que o pessoal está participando. E também temos aí a MetaSafety, que é a nossa empresa aqui da equipe do Desenrola SMS, que trabalha com a parte também de treinamentos em realidade virtual, gamificação, parties também ofertando lá games de trabalho em altura, espaço confinado, jogo dos 7 erros, e também combate a incêndio com uso de extintores, e também alguns games lá de descompressão, que a gente também apoia, né, para essa questão de prevenção de riscos psicossociais. E que é importante, né, lembrar, contratando a MetaSafety e a Player 1, né, fazendo o combo, a gente consegue dar 10% de desconto, né? Então é um baita de uma forma diferente, uma forma diferente para vocês ofertarem algo que engaje aí na simpatia de vocês. E temos também a Safe Start, né, um método que é internacionalmente conhecido, que trabalha com a parte de comportamento seguro, visando sempre ali a questão de preservar a segurança, a saúde dos trabalhadores. Conheçam o método Safe Start, certamente vai ser bem importante aí para a empresa de vocês. Mas vamos lá, Deise. Quem está com a gente hoje aí? Vamos lá. Quem está com a gente é o Mauro Marques Miller. Ele é auditor fiscal do trabalho, mestre em engenharia de produção com ênfase em ergonomia pela URGS, é coordenador do grupo de trabalho tripartite de revisão da NR17 de ergonomia e coordenador do grupo de trabalho tripartite da revisão do gerenciamento de riscos ocupacionais da NR1. Então, super especialista no tema que a gente vai falar hoje, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui podendo participar com vocês e isso faz parte do nosso papel de auditor fiscal do trabalho, né? Está previsto inclusive na Convenção 81 da OIT e no nosso regulamento da inspeção do trabalho. Sempre que a gente puder ter a oportunidade de participar, né, de espaços, de eventos, de fóruns, de um podcast como esse, né, tão conhecido, reconhecido, né, para a gente poder levar informações e orientações para as empresas e para os profissionais. Que legal. Pra gente é um prazer lhe receber aqui. Igualmente. Mas aí, assim, então, pra gente começar isso, né, a gente estava mesmo comentando aqui que teve um alvoroço, né, quando aconteceu ali a inclusão, então, dos riscos psicossociais no GRO da NR1, né, eram riscos que já era necessário a gente identificar, mas que não estava explicitamente, agora está, né. Então, queria que você comentasse, então, um pouco que muda para as empresas, né? Isso, enfim, como é que está sendo esse movimento também, né, que está acontecendo. Não, muito interessante isso que você falou, porque realmente houve uma espécie de boom ali no início do ano, né? Quando foi para entrar em vigor a respeito dessa temática. Parece que todo mundo parecia que era uma temática nova, que nunca antes tinha sido abordada, né? E, na verdade, a gente tem um histórico muito grande. Primeiro, internacionalmente, né, esse tema já estava sendo discutido e trazendo alertas, né, tanto da OMS quanto da própria OIT, já vindo discutindo há um bom tempo, né, a situação da saúde mental no mundo como um todo, né, no nosso contexto atual. E, em termos de Brasil, nós temos uma comissão nacional, que é a chamada CNTT, que tem representação dos empregadores, dos trabalhadores e do governo, né, uma comissão tripartite que faz todo o processo de acompanhamento das normas regulamentadoras.
E esse tema sempre vinha à tona nas nossas discussões. E aí a comissão resolveu criar um grupo de estudo inicialmente para discutir esse tema. E eu coordenei esse grupo de estudos, né? Foi logo depois que saiu a primeira versão do GRO, lá publicada em 2020, que entrou em vigor depois em 2022, né? E durante 3 anos nós discutimos essa temática e não encontramos uma visão comum, não conseguimos chegar a um consenso sobre isso. E nós, da Inspeção do Trabalho, como você referiu muito bem no início, né, nós entendemos que esse tema já estava colocado em termos de prevenção. Por quê? Porque a NR1, quando fala do GRO e fala do gerenciamento de riscos ocupacionais, fala riscos em geral. Isso significa que são todos os riscos a que os trabalhadores possam estar expostos no meio ambiente de trabalho. Então, como houve essa divergência e não conseguimos chegar a um ponto em comum no grupo de estudos, então, quando veio a revisão do capítulo 1.5 da NR1, que trata especificamente do GRO, então o governo achou por bem, não, para a gente terminar com qualquer dúvida que possa existir, né? Até dizer assim no popular, vamos espancar essa dúvida, né? Não vamos deixar isso, vamos colocar expressamente na NR1. Então, foi isso que se quis, né? Em termos de norma, né? E o que muda, né? A pergunta que você fez para as empresas. Eu diria assim, em tese não mudaria nada, né? Por quê? Porque isso já estava no escopo do GRO e dessa integração com a NR17, que a gente sempre tem que tratar disso, né? Quando está falando desse tema psicossocial, porque ele foi inserido dentro da NR1, dentro dos fatores ergonômicos, dentro dos aspectos ergonômicos. Mas, de fato, a própria movimentação que houve no início do ano evidenciou que o assunto, o tema, não está sendo tratado, né? Então, há uma mudança, sim, a gente não vai poder negar isso, né, em virtude até dessa evidência, né, no sentido que as empresas, né, os empregadores, eles vão precisar se dedicar na prevenção, agora cumprindo o texto, então, expresso da NR1, a partir de maio do ano que vem, que nós tivemos essa prorrogação, para incluir esses fatores de risco psicossociais no GRO e dentro do contexto dessa integração com a NR17 de ergonomia. Sim. Isso era uma dúvida que até surgiu lá no começo, quando foi lançado, mas agora vai ter uma classe de riscos diferentes, né? Não se entendia muito bem isso que está dentro do contexto de ergonomia. E eu acho que isso também vem de uma falta de visão, talvez, do que a gente já tinha de ergonomia, né? A ergonomia física, ela é muito perceptível e isso já era tratado, mas a organizacional, o resto acabava ficando mais de canto, assim, né? Mesmo que, assim, até o quadrinho aquele da CIPA mais antigo, aquele que a gente tinha, lembra? Ele já falava lá na questão de riscos, que era uma das atribuições da CIPA também, cuidar dessas questões de demanda de trabalho, de jornada prolongada e tal. Então, como disseste, é um negócio assim, isso já deveria estar sendo tratado, né? Já deveria... Tanto é uma evidência que não está sendo tratado, porque os números cada vez mais a gente vê que são expressivos, né, em termos de doenças, enfim, relacionadas ao tema, né? Sim. Mas aí, eu queria lhe fazer uma outra pergunta, no sentido de que a gente ainda vê muita dúvida na aplicação disso, assim, né? Como é que eu faço esse reconhecimento? A gente sabe que tem que estar lá no GRO, e aí eu também queria entender até que ponto vai estar no GRO, mas também vai estar na análise de riscos ergonômicos ali, né? Em que momento que um passa para o outro, como é que eles se cruzam, como é que se cruzam essas informações aí? Certo. Essa é uma questão importante e tendo isso em vista, né? E em virtude de toda essa comoção que houve, o Ministério do Trabalho ele publicou um guia de orientações, então está disponível no nosso site lá, se você botar NRs MTE no Google lá, vai aparecer a nossa página onde está disponibilizado os textos das normas, e você clicando na página da NR1 já vai estar, também tem o link lá desse guia disponível. Então, o guia, ele aborda, além do texto que está colocado, né, o novo texto que foi inserido na NR1,
ele também procura dar orientações para esse caminho, né? Como é que as empresas devem proceder? Como é que isso vai acontecer na prática, né? Essa é uma questão muito importante, né? Então, eu vou responder em 2 etapas, né? Vou dar o caminho curto e depois a gente pode discutir tudo o que envolve isso também, né? Em tese, a gente falar assim, né? Em termos gerais, é algo mais fácil, mas na prática sempre a gente tem as nuances, né? As questões de implementação. Então, vejam, isso que você falou realmente, né? No início o pessoal disse, é um novo tipo de risco. Não, não é. Se você olhar o texto da NR1, fica bem claro. Está dentro dos aspectos ergonômicos. E aí nós precisamos atentar para essa integração entre a NR1 e a NR17. Então, hoje você não pode mais, ao fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais, deixar de ficar atento ou de considerar os aspectos ergonômicos. E, ao mesmo tempo, se você olhar para a NR17, para a gestão de ergonomia, você também não vai poder deixar de olhar para o GRO. Então, você tem que trabalhar as 2 normas e a gestão de uma forma integrada. Qual a consequência principal disso? Olhando para a NR17, nós temos 2 métodos para você realizar o trabalho dela, a missão dela. Qual é a missão? É garantir a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando saúde, segurança e produtividade, né? Que é uma questão importante também para as empresas poderem manter o seu funcionamento, né? Que métodos são esses? O primeiro é a avaliação ergonômica preliminar e o segundo é a análise ergonômica do trabalho. A análise ergonômica do trabalho já era um método conhecido, já estava na NR17 antiga, lá de 1990, né? Então já é muito conhecido do meio profissional. Mas a grande novidade é por conta da avaliação ergonômica preliminar. E ela que é o instrumento, por excelência, para você fazer esse trabalho de integração com o GRO. E é onde você vai considerar esses aspectos psicossociais também. Então, tentando responder de uma forma simples, né? Então, a empresa ela vai precisar considerar essas questões psicossociais dentro da avaliação ergonômica preliminar. Isso vai se dar quando ela vai avaliar os aspectos de organização do trabalho, que são parte da NR17. Isso envolve pelo menos 3 áreas temáticas, vamos dizer assim, né? E depois, podemos até falar sobre elas, né? E depois você leva esses resultados, a questão é onde você registra o resultado desse trabalho. O trabalho que tem que ser feito é a avaliação ergonômica preliminar, considerando os aspectos psicossociais. E onde você vai registrar esse trabalho? Aí, as nossas normas também, nos últimos tempos, elas foram ganhando em complexidade, né? Então, você tem 2 maneiras de registrar. Hoje, a NR17 e a NR1 te dão uma abertura. Você pode ter um documento chamado avaliação ergonômica preliminar, ou você pode registrar o resultado desse trabalho diretamente no inventário de riscos e no plano de ação, tá? Mas é um trabalho por excelência de avaliação ergonômica preliminar. Existe uma exceção importante e que também mostra a importância da ergonomia e dessa questão psicossocial nessa nova conjunto normativo, né, que está se desenhando aí desde 2020, em termos de NRs, né, que aquelas empresas que possam estar dispensadas de TPGR, existe uma previsão na NR1, Verdade, né? verdade. Aí, nesse caso, que são as MEs e EPPs, graus de risco 1 e 2, essas aí vão ser obrigadas a registrar isso num documento chamado avaliação ergonômica preliminar. Então, a gente tem que ter atenção nessa questão. Mas as empresas, as grandes empresas, aquelas que têm PGR, eu até recomendo, eu acho que é melhor você ter isso documentado e depois levar isso para a integração dentro do GRO, do PGR, né? Mas é uma opção da empresa. Eu já vi os 2 casos. Já vi empresas que disseram, não, eu não vou registrar isso num documento, a norma não me obriga, mas vou colocar no meu PGR. Ok, desde que você tenha feito, né, esse trabalho e registre esses resultados lá. Perfeito. Então, esse é o, digamos assim, o caminho mais curto, né? Resumido. Porque levar para o PGR vai facilitar, inclusive, para fazer realmente o gerenciamento do plano de ação, mais fácil, né? tá tudo Olhar junto, para tudo. né? Já Eu está dizendo, acho né? A gente já também. gerencia tudo por ali, já centraliza ali, né? Exatamente. E essa ideia daí
de colocar no inventário de riscos, eu acho que é até legal também, porque até pela obrigatoriedade da gente ter que, né, apresentar o PGR para os trabalhadores. Então, provavelmente, a partir do momento que a gente faz, né, digamos assim, um questionário com eles, faz esse estudo, eles querem saber o que deu, né, onde é que... Então, é mais fácil a gente aproveitar uma ferramenta que já é usada para isso e para eles poderem conhecer também. Interessante. Legal, legal. Exato. Eu acho que esse é o outro ponto, né, que a gente colocou até aqui na nossa ideia de bate-papo, né? A gente, até no guia lá que a gente comentou anteriormente ali, fala, né, de usar uma metodologia, né, enfim, que o MTE não... Enfim, não indica uma única ou não determina qual usar, né? Mas como que a gente pensa, assim, como é que a gente pode usar como uma boa escolha para a empresa ela não cair numa abordagem mais superficial, talvez, desse questionário que vai ser aplicado, né? E também para que a gente não caia naquela máscara. Apliquei o questionário, tá tudo certo. Estou fazendo gestão de risco psicossocial. Né? Exatamente. Essa é uma questão que muitos, né, vêm com dúvidas a respeito disso. E o nosso guia ele foi bastante direto nesse aspecto, né? O Ministério do Trabalho ele não indica, não recomenda nenhuma metodologia, né, específica para avaliação dos riscos. Mas aí a gente precisa diferenciar algumas coisas, né? Daria para a gente falar em termos de metodologia ou de método em 2 níveis, tá? Existe um primeiro nível que era esse que a gente estava falando, que é da avaliação ergonômica preliminar. Como é que eu estruturo, né, a forma de fazer isso dentro da empresa e integro isso com o GRO? Isso é geral. Eu preciso atender as etapas que estão lá na NR1, de identificação de perigos, avaliação de riscos, classificação dos riscos, adoção de medidas de prevenção e de acompanhamento, né, num processo que vai se retroalimentar. Então, isso é o aspecto geral. E tem um aspecto específico que é, numa dessas etapas, eu fazer a avaliação do risco. Então, quando a gente está falando em metodologias e questionários, nós estamos falando dessa etapa específica, né? Por que não confundir? E aí, talvez, a norma também, ela não nos ajudou nesse aspecto, porque a NR17, ela não estabelece um modelo de AEP. Ela não trouxe esse modelo, né? Tanto que o meu trabalho de dissertação de mestrado foi focando justamente em desenvolver um modelo para suprir essa lacuna, né? Legal. Então, as empresas também podem procurar ali, se depois quiserem, na minha dissertação, um modelo para se inspirar, né? Não é um modelo que é obrigatório, não é nada disso. Sim. Inclusive, meu trabalho diz isso, olha, o profissional pode se utilizar desse modelo que eu desenvolvi para adaptar, e as empresas ao seu contexto específico, claro, né? Mas ele dá esse caminho geral para você poder fazer essa integração, né? Mas falando no aspecto específico, que é de avaliação do risco, então nós precisamos atender aqui a NR1 nesse aspecto, né? E aí tem 2 questões. A avaliação do risco, ela tem que ter como resultado um nível de risco a partir da combinação de severidade e probabilidade. E tem um item na NR1 que já é vigente, ele vai ser mantido no texto que vai entrar em vigor em maio do ano que vem, que ele fala que qualquer metodologia ou ferramenta de avaliação, ela tem que ser adequada ao risco e à circunstância em avaliação. Por que a NR trouxe isso? Ela trouxe o seguinte, para você não querer usar uma metodologia de avaliação de risco em máquinas, usar na ergonomia. Ou usar uma metodologia de avaliação de calor, usar para químicos, né? Para você não misturar as questões. E também dentro dos próprios campos específicos. Então, eu misturei perigos, né? O que é uma coisa meio absurda para quem é do meio prevencionista. Mas vamos pensar em termos de ergonomia, então. Para mim, não usar uma ferramenta, uma metodologia, por exemplo, a ISO 11.228, parte 3, que é uma ferramenta para avaliação de repetição de movimentos, né, alta frequência de movimentos, para verificar se tem risco de Lerdort. Eu não usar essa metodologia nos aspectos organizacionais ou nos aspectos de movimentação de carga, porque a metodologia não foi concebida para isso, né? Então, essa é a primeira questão. E a outra questão que eu acho que é fundamental, daí entrando já nas metodologias de avaliação do psicossocial, hoje o psicossocial, ele
a temática dele se tornou muito ampla. Por quê? Porque ele se confunde com o campo de saúde mental. E o campo de saúde mental ele é muito vasto. Nós poderíamos falar de aspectos psicossociais relacionados ao nosso convívio familiar, cada um de nós tem uma família, aspectos relativos ao nosso convívio social, grupos extra-trabalho que nós temos, né? Mas o que a norma está nos pedindo, a NR1, e isso está bem expresso lá, são os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Sim. E aí você precisa focar naquilo que está presente nas condições de trabalho. Ou seja, você precisa ter metodologias que vão te levar a identificar se as características da realização do trabalho elas estão funcionando como fatores estressores. Em resumo, é isso. Por que eu fiz esse apanhado aqui? Por que ele é importante? Porque como nós temos muitas metodologias nessa área, tem muitas que vão para o aspecto de fazer um diagnóstico da saúde mental do trabalhador, da situação pessoal do trabalhador, ou fazer acompanhamento do nível de estresse por medidas biológicas. E nada disso serve para a NR1. Então, há muita atenção nesse aspecto. O que nós precisamos são utilizar metodologias que vão verificar as características da atividade de trabalho e avaliar as condições de trabalho que o trabalhador está submetido. Eu acho que um pouco dessa confusão pode ter se dado porque a gente falava em psicossocial lá na NR35, por exemplo, né? Eu já recebi dúvidas assim também. Do risco do trabalhador. E aí a gente sempre fala, né, nos treinamentos, conversa com o trabalhador antes, não vai deixar ele subir em altura se ele não tá bem, né? Faz aquela avaliação de campo, conversa com a pessoa, enfim. E talvez por isso que se deu um pouco dessa confusão, assim, né? Porque era o único momento que a gente falava sobre isso antes e aí acabou que, enfim, confundiu os termos. Não, e esse aspecto tem uma questão importante que também tá no nosso guia lá. E existe uma nota técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho esclarecendo isso, que essa avaliação prevista na NR35 e na NR33, ela é uma avaliação, aí sim, né, de clínica da pessoa, né, para verificar se ela está apta a fazer aquele tipo de trabalho. Aí tudo bem, mas não pode confundir isso com a avaliação do risco para fins de gerenciamento ocupacional. Muito bom, totalmente diferente. Sim. Porque ela acaba sendo clínica, ela envolve tanto a vida pessoal quanto a vida Exatamente, de trabalho, né? das condições daquela pessoa. Sim. Tem a ver com a pessoa e não com o local de trabalho. Exatamente, assim, né? Exatamente. E eu vejo que tem um risco também muito grande quando a gente coloca isso tudo no GRO. Acho que a gente até falou isso com um convidado aqui em algum momento, que é, por exemplo, a gente fez lá uma matriz, né, de cruzar a severidade e probabilidade ali e chegou num resultado X. E aí, como tu tá mensurando coisas diferentes, riscos físicos com risco químico, com ergonômico, parece que a tendência é que os ergonômicos tenham uma classificação menor, porque tu na hora de classificar pode entender que aquilo não vai ter o mesmo peso, né, do que outros, assim. E isso eu vejo que é um cuidado que a gente tem que ter, eu acho, na hora de fazer essa matriz, né, para não cair nesse risco de classificar muito baixo e aí olhar para isso só depois que resolver todos os outros problemas, digamos assim, né? Não sei se passa por esse entendimento também para ti. Sim, eu acho que aí a gente tá num momento, né? A gente conversava isso um pouco antes, eu diria até de virada de chave, né? A gente começou, se a gente olhar um pouquinho para trás, 2022 entrou em vigor o GRO novo, sim, né? Essa forma de... Faz muito pouco tempo. Se a gente pensar em termos de PPRA, que é o que a gente tinha antes, estava aí há 15, 20 anos mais, um pouco mais, né? E a gente ainda enfrentava problemas, né? No dia a dia ali, na gestão, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente está ainda aqueles passos iniciais, está engatinhando, né? Mas é uma virada de chave no sentido que muda realmente a concepção, né? O que eu vejo nessa questão da matriz, a NR1 é muito assertiva nisso, você tem que ter uma matriz única, então você vai ter as gradações de severidade e probabilidade aplicadas a todos, com os mesmos níveis de risco, justamente para fazer isso que você falou, que é poder
comparar laranja com banana numa mesma base, né? Por que isso, né? Às vezes o pessoal não se pergunta, mas por que tu vai fazer isso? Para a gente ter uma priorização equânime ao final, né? Para a gente ter a classificação do risco e dar uma prioridade igual para os mesmos perigos e riscos, desde que estejam no mesmo nível, né? Eu acho que a questão que você trouxe é muito importante e revela que nós precisamos ter o cuidado na parte de ergonomia e de psicossocial, de ter pessoas capacitadas para fazer essa avaliação. Então, o que significa? Não é que está errado usar as gradações lá do PGR, é você ter o cuidado na hora de avaliar a severidade. Você olhar, por exemplo, para a severidade, é você olhar para as possíveis consequências. Eu vejo muitos erros que o pessoal disse, mas eu não tenho nenhum acidente, não tenho nenhum adoecimento na minha empresa. Isso não é severidade, gente, isso eu estou olhando para o passado. Nós estamos falando de prevenção. Então, vejam, é você olhar para a natureza de uma possível lesão. É algo que não se concretizou ainda. Então, se isso é mais fácil da gente observar, por exemplo, na ergonomia física, né? Uma Lerdort. É a possibilidade de você ter a Lerdort. E agora, na questão psicossocial, é a possibilidade de você ter um transtorno mental que vai desde um simples estresse até uma depressão. Então, você tem que considerar isso na hora de fazer a avaliação da severidade. E, do outro lado, é fazer uma boa avaliação das condições de trabalho para você considerar na probabilidade, né? Então, são os dois aspectos que eu vejo que realmente a gente precisa, vou dizer assim, todos nós, né? Aí eu coloco também a inspeção do trabalho junto, os profissionais das empresas, caprichar, né, nessa avaliação para não subestimar, né? Eu acho que essa é a questão importante, né? Eu acho que tocaste num ponto bem importante, né, Mauro? Porque talvez realmente um profissional que conheça pouco do assunto vai acabar, digamos assim, tá com a visão já viciada, né, na questão, olha, vou olhar algo que for muito macro, uma máquina, um risco de explosão, alguma coisa. Mas não, eu acho muito importante da gente ter. E a gente já falou isso outras vezes da questão do ter um profissional, de pedir esse apoio para pessoas capacitadas, né? A gente, a outra vez que a gente fez essa reflexão, até também não lembro qual foi o convidado agora. Acho que foi com o Thiago. Eu acho que foi Lourenço. Pode ser. Que daí a gente falou o seguinte, olha, se eu quero melhorar minha produção, eu vou lá e contrato normalmente um consultor para melhorar a produtividade, para fazer uma cronoanálise. Né? Se eu quero contratar, né, eu contrato um arquiteto para melhorar o layout. Mas quando a gente está falando de risco social, mas vamos tentar resolver tudo em casa aqui. Vamos tentar... O que dá para nós fazer nós aqui? Acho que é importante a gente não ter, digamos assim, esse bloqueio quanto a... Talvez a gente... Provavelmente a gente vá precisar, né, desses profissionais com esse conhecimento técnico para que não se torne, né, algo... Até porque a gente, na nossa formação, não teve foco nisso, né? Quando a gente se formou lá 15 anos atrás, não existia foco nisso, né? A gente tem que aprender agora a lidar com essas coisas, né? De fato, mas a importância de ter o profissional capacitado para poder conduzir isso também, né? Mas aí, deixa eu lhe perguntar, assim, como curiosidade, se eu identifico lá na minha matriz, então, que esse risco foi substancial, foi um risco considerável. Eu vou tratar isso na AEP também ou não? Sim, porque na verdade, assim, a AEP é a maneira como você vai fazer esse processo. Depois da análise preliminar, a gente vai para a análise ergonômica, digamos assim. Aí que a análise ergonômica, a gente tem que fazer uma distinção agora com a NR17. A AEP... ela é a nossa porta de entrada. Isso. Então, você começa pela AEP. E a AET, ela ficou restrita só a alguns casos. Então, isso se você não conseguir resolver com a AEP, ou vamos dizer de outra forma, se você não conseguir resolver dentro do PDCA do GRO, que é feito, no caso da ergonomia por meio da AEP, aí você vai ter a AET ainda para aprofundar essa análise. É isso aí que eu queria entender, se era, o meu entendimento estava certo com relação a isso. Então, a AET é só para esses casos em que você precisa aprofundar a análise. Ou que você já tem, são 4 gatilhos lá previstos na norma, ou que você já tem uma análise de acidente que indicou um fator ergonômico como causa, ou que você tem no PCMSO lá o acompanhamento e diz, olha, aqui nesse setor nós temos a incidência aqui de muitos afastamentos. Você pode fazer uma AET
para averiguar essa situação. Por que isso? Porque a ET, ela tem previsto na norma várias etapas, são 6 etapas muito específicas da própria ET. Desde você levantar a demanda, explicitar essa demanda, fazer um pré-diagnóstico, um diagnóstico e apontar soluções com a validação dos trabalhadores. Então, é uma outra forma de fazer esse trabalho e que não vai para o inventário e não vai para o plano de ação. Ela tem um documento em separado e um plano de ação específico. Perfeito. Porque ela não precisa, ela não está amarrada a nível de risco. Então, ela não está vinculada ao inventário. Perfeito. Acho que é uma dúvida que muita gente tinha, assim, eu tinha esse entendimento, mas, né, bom confirmar que fazer as coisas direitinho, né, não sai caro para ninguém, né, como se diz. Com certeza. E aí a gente falou ali da questão da participação dos trabalhadores, né, as normas em si têm trazido muito isso, né, já nas outras revisões, assim, de incluir a participação e tudo mais. E vocês têm observado isso, assim, essa consulta aos trabalhadores? Isso tem acontecido? É para acontecer, né? Então, a gente até fala em termos de ergonomia, a NR17 traz isso, né? Mas a NR1 também agora melhorou ainda no novo texto essa questão, né? E qualquer professor hoje de ergonomia, né, ou estudioso de ergonomia vai dizer, ó, não se faz boa ergonomia sem a participação do trabalhar, né? Então, já se sabia isso, só foi para a norma, ficou mais claro. Exatamente, então é uma questão essencial, né? Claro, a gente em fiscalização às vezes pega situações e aí depende muito porque a auditoria fiscal ela vai focar em 2 áreas, né? Quando vai até a empresa. Ela vai verificar a documentação, mas também vai dialogar com os trabalhadores, né? Então, às vezes não há evidência disso na documentação, né, que houve a participação, e às vezes o auditor se depara conversando com os trabalhadores, olha, aqui ninguém nos consultou sobre determinada questão, na avaliação ergonômica, né, por exemplo, né? Então, isso é constatado, né? Mas a regra é para que isso ocorra, né? Sim. E aí um grande avanço que eu acredito que ocorreu agora na NR1 foi na etapa de acompanhamento das medidas de prevenção. Houve uma previsão que vai vigorar a partir de maio do ano que vem, que esse acompanhamento deve ser feito com a participação dos trabalhadores e com a CIPA, onde houver CIPA, né? Nas empresas que a gente tiver a CIPA constituída. E eu acho que isso é extremamente valioso para a questão psicossocial, porque, veja, é um processo que ele precisa da participação dos trabalhadores desde o início, né? Como nessa área ergonômica e especialmente psicossocial. Você chamar o engajamento do trabalhador para que as questões reais apareçam, né? Porque às vezes são questões mais sensíveis, mas você precisa buscar essas questões, né? De relação com a chefia, de relacionamento com os outros trabalhadores, às vezes de discriminação no meio ambiente do trabalho. Então é importante você mobilizar os trabalhadores para eles participarem dessa etapa de levantamento dos problemas, depois na avaliação dos riscos e no acompanhamento. O trabalhador, ele pode, nessa área ergonômica, ele às vezes dá muita sugestão, que às vezes são simples, né? São de fácil implementação. Às vezes são soluções que eles mesmos já estão praticando e quem, digamos assim, está na gestão nem sabe, né? Exatamente. E aí, vejam, se o trabalhador sugeriu algo, né, como parte desse processo, e depois você implementa isso como uma medida, e ele, no processo, vai acompanhar isso, veja a satisfação que ele pode ter, né? Então, vai se sentir muito, né, participante daquele processo, né? E tem o aspecto do ponto de vista do PDCA, do GRO, que o fato do trabalhador acompanhar as medidas, quem melhor do que ele lá no setor, na atividade dele, para dizer, olha, foi implementada a medida. Ele vai saber se foi ou se não foi, né? Vamos tomar como exemplo aqui uma pausa, né? Uma pausa regulamentar. Sabe? Foi ou não foi, né? Ou se ela está sendo mantida, né? Ele pode dizer, olha, começou bem, mas agora não está mais, né? Sim. Ou, depois de um tempo, para avaliar uma questão que também é essencial no GRO, que é a eficácia da medida. Quer dizer, nós fizemos uma pausa de manhã, ou uma de manhã, outra de tarde, passaram 6 meses, olha, isso aí não ajudou em nada em reduzir a nossa sobrecarga aqui. O trabalhador vai te dizer,
né? Então, porque isso é essencial, que o nosso processo ele tem que ser dinâmico e de melhoria contínua. Você implementou uma medida, não está sendo eficaz, você tem que modificar, tem que implementar outras medidas, né? Sim, é o PDCA, fazer rodar isso aí. Exato, e lembrando que nesse aspecto de ergonomia e de psicossocial, a grande maioria das medidas vão ser de reorganização do trabalho, medidas administrativas. Então, esse acompanhamento é essencial para elas funcionarem, né? Sim. É isso aí, você falou uma coisa que eu acho que acaba gerando dúvida nas pessoas justamente em função da delicadeza do assunto. Dependendo do tamanho da empresa, é difícil da gente coletar essa informação e tratar esses dados sensíveis, assim, né? Vou usar de exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um setor pequeno. Aí eu fico naquela dúvida. Eu rodo lá um forms que não tem identificação, que a pessoa vai fazer fora do local de trabalho e vai mandar um negócio mais genérico. Eu faço uma entrevista no 1 a 1 e tento arrancar das pessoas aquilo ali, né? Isso gera dúvida porque, de fato, depende muito da cultura, acho, de cada empresa também, né? E aí a gente fica nessas ferramentas, assim, e agora? O que é o melhor para o quê, assim, né? Essa é uma questão importante. Eu acho que você falou bem nesse aspecto do profissional ter esse cuidado, né? Então, você precisa dar uma garantia de anonimato para o trabalhador, né? Que ele não vai ser identificado. Por quê? Para ele trazer as questões que estão afetando realmente Senão o trabalho. Ele não vai trazer, né? Exatamente, ele vai ficar com receio. Então, eu acho que tem uma questão importante do profissional, né, ou da consultoria que vai conduzir esse processo. Acho que isso aí é muito importante destacar isso. E tem essa outra questão que é a maneira como você vai fazer isso. O nosso guia também traz algumas orientações sobre isso. Você pode se conduzir de 3 maneiras, né? Você pode usar um caminho que se usa normalmente em ergonomia, que é de ir a campo, observar a atividade e conversar com o trabalhador. Então, aí vai estar totalmente na responsabilidade do profissional para garantir essa não identificação, né? Você pode usar esses questionários padronizados, validados cientificamente, que aí também você, né, ou pela internet, ou pelo celular, garantindo o anonimato, ou você pode usar oficinas com moderação. Aí você também, claro, vai ter que tomar algumas medidas, né, para na hora de transcrever isso, não identificar as pessoas, né? Sim. E eu acho que o maior cuidado, um cuidado adicional que se pode ter, né, você pode também combinar esses caminhos, né? Você pode usar o questionário como uma base, mas fazer o levantamento de campo, ou o levantamento de campo mais grupos focais, por exemplo. Os grupos focais, o pessoal fala bastante. Por exemplo, dependendo da empresa, é interessante você fazer no nível de liderança, por exemplo, fazer um grupo focal, ou com um determinado setor específico, né? Então, depende, isso, a própria norma e nem o guia, ele não pode dar uma receita única, porque o contexto é muito diverso, né? Então, você tem que adaptar ali ao contexto que você está, onde você vai aplicar, né? Tinha mais uma questão que eu ia falar que agora me fugiu. Não, vamos tentando lembrar. Daqui a pouco volta, de repente, isso acontece. Mas vamos lá, eu acho que um ponto também que o pessoal questiona bastante a gente, assim, né, quando vem as perguntas, enfim, o pessoal pergunta muito da questão dos critérios, da questão de fiscalização, né, como que o Ministério do Trabalho está se organizando para isso, né, como que se prevê, digamos assim, como vai ser essa metodologia, o que a gente já tem hoje desenhado, o que vocês já têm como ideia hoje para fazer essa verificação, né, de quanto o pessoal está adequado, como é que o pessoal está se adequando a isso, né? Muito bom, essa é uma questão que tem sido bastante perguntada. Nós temos aí um aspecto bem positivo agora recentemente. A gente estava conversando há pouco sobre as dificuldades da fiscalização, né? Temos poucas pessoas, poucos auditores, né? Para muitas empresas, para muita área a ser fiscalizada, muitos estabelecimentos. E agora, felizmente, nós tivemos o concurso nacional, né? E temos 850 colegas que estão entrando agora dia 1º de dezembro, né? Em todo o país. Então, aí é uma conquista importante, que eu acho que vai dar um fôlego aí, né? Para a fiscalização em todo o país. E como é que nós vamos fazer? Então, o primeiro aspecto é falar desses novos, né? Que também envolve também os mais antigos.
mas eles vão entrar e vão ter 3 meses de treinamento, né, a respeito de todos os temas da fiscalização antes de ir a campo. Então, isso vai coincidir agora com o início do ano que vem e um pouco antes da entrada em vigor da norma, né? E como parte desse treinamento, também vão ser treinados a respeito dos fatores de risco psicossociais. Então, esse treinamento fui eu e a colega Odete, lá de Minas Gerais, que preparamos e que vai ser repassado para os colegas novos. E ele se baseia num princípio de não surpresa. Que eu gosto de falar isso, né? Ou seja, aquilo que vai ser passado para os colegas novos é o que está no guia de orientações, é o entendimento da inspeção do trabalho e é o que nós temos divulgado como orientação para todas as empresas, para os profissionais, que é verificar, então, se a empresa, quando for dentro da empresa, se ela fez a avaliação ergonômica preliminar, se ela incluiu na avaliação ergonômica preliminar esses aspectos de organização do trabalho e psicossociais, e se isso está registrado na sua documentação, né? Isso é o básico, né? Então, se tem ou um documento chamado AEP, ou se isso está registrado no inventário de riscos e no plano de ação. Então, esse é o básico. E a segunda etapa da fiscalização é ir, então, no meio ambiente de trabalho e verificar as condições, né? Porque, às vezes, a empresa fez uma identificação, mas o auditor, verificando as condições de trabalho, conversando com os trabalhadores, disse, olha, tem mais um perigo aqui que não foi identificado. Sim. Então, isso pode ser também um motivo de fiscalização, né? Então, não basta também ele ter a documentação, mas a gente vai auditar se isso corresponde à realidade. E o nosso instrumento para ver isso é verificação em loco e o diálogo com o trabalhador também. Legal. Mas é importante destacar também que no início do ano que vem, a partir da vigência da norma, todos esses colegas novos e os colegas antigos, eles vão receber orientação que é prevista na legislação. Nós temos 90 dias de dupla visita, que é um dispositivo previsto na CLT, quando lei nova entra em vigor. Nesses primeiros 90 dias, a empresa não é autuada logo de cara. Então, se o auditor foi lá, verificou que ele não identificou determinado perigo, ou se ele ainda não fez, ele vai notificar para a empresa fazer a avaliação ergonômica preliminar, ou se faltou algum aspecto que ela não tratou, né, para ela completar esse processo. Então, ela não vai ser autuada logo de cara, ela vai ser orientada, né? Mas lembrando que isso significa que numa visita de acompanhamento, depois dos 90 dias, daí sim. Se ela não fez, ela poderá ser autuada, né? Então, mas para destacar aqui, o nosso papel, a gente não quer autuar por autuar, né? A gente quer que as empresas façam o seu trabalho e que a gente tenha o meio ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável para o trabalhador, né? Sim, perfeito, perfeito. Muito bom. Já vamos nos encaminhando para o fim, né? Passou tão rápido, que pena. Tá certo. Mas foi um bate-papo muito legal. A gente quer te convidar para dar uma dica final também, assim, né? Para a galera com relação aos riscos psicossociais, como que isso vai mudar, o que a gente espera, né? Também para o futuro, realmente, né? De fato, nenhuma norma é criada ao acaso, né? Então, a gente busca algo com isso, né? E, enfim, algo que tu queira compartilhar com a gente também, o que aconteceu contigo, enfim, fica bem à vontade. Tá certo. Eu gostaria de aproveitar para fazer um apelo, né, para as empresas, para os profissionais. Inicialmente, eu fui contrário à prorrogação da norma, né? Como a gente falou no início, as questões de organização do trabalho estão na NR17 desde 1990, né? Então, a gente disse, olha, não precisa prorrogar, nós precisamos fazer o trabalho. Mas, enfim, foi prorrogado. E depois da prorrogação, eu até achei salutar que isso tenha acontecido, porque eu vi como uma grande oportunidade. Então, eu quero fazer esse apelo para as empresas, né, que abracem essa oportunidade e se engajem num processo de preparação, de planejamento, mas que não fique só na ideia, no papel, né? Que você prepare, planeje e já coloque isso em movimento, de modo que se você chegar lá em maio do ano que vem e você já tiver experimentado esse processo da maneira como você fez, né? Cada empresa vai poder fazer
do seu jeito, da sua maneira. Você experimentando isso já até maio, se acontecer alguma fiscalização, você poderá, inclusive, já ter feito melhorias no seu processo. Sim. Você vai aprendendo com o seu processo. Então, é o apelo que eu faço que, né, as empresas se planejem, busquem assessorias, né, consultorias, profissionais capacitados, se possível, montar equipes multidisciplinares ou multiprofissionais para coordenar esse processo dentro da sua empresa e planeje e já coloque o carro na rua, já coloque o carro em andamento, né? Para a gente poder chegar em maio do ano que vem já com isso consolidado dentro do PGR, né? Não deixar para a última hora, né? Já chegar rodando, né? Lá, né? Não começar a rodar Exatamente. lá quando começar, né? Não deixa para os 45 do segundo tempo. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A gente sabe que não faz, né? Em outros países, em outros lugares, acontece aqui não. Tá certo. Mas, Mauro, mais uma vez, então, a gente está se encaminhando para o nosso final. E a gente agradece muito, muito mesmo, assim, a tua participação, a tua colaboração, a tua disponibilidade, né? E esse é o momento que a gente deixa um brindezinho para você aqui, beleza, mestre! Com, né, uma simples lembrança aí, mas para que quando for tomar o teu café lá de manhã, lembre desse momento que foi para nós aí com certeza muito agradável. A gente espera que tenha sido agradável para você também. Muito obrigado mesmo. Com certeza, mestre. Vou tomar um cafezinho desenrolado. Isso aí. E com certeza ajudou muita gente também, porque são as dúvidas que a gente trouxe que são as que a gente escuta também, né? Que a gente escuta no dia a dia, assim, que o pessoal com pergunta. certeza ajudou muita gente. Então, pessoal, a gente espera aí que vocês tenham conseguido sanar as dúvidas, mas se ficaram com mais algumas dúvidas também, vão colocando aqui nos comentários, na medida que a gente também for conseguindo responder. Daqui a pouco a gente pede mais uma ajuda pro Mauro, com certeza, ali para responder o que a gente, né, sentir que é interessante aí que vocês possam sanar. Tá certo? Então, lembrando aí dos nossos apoiadores também nesse nosso bloco final. Então, reforçando aí a Player 1, que é a empresa que trabalha em parceria conosco aqui também da MetaSafety, que trabalha com a parte de onboard, treinamentos, podendo fazer dos postos de trabalho pelo PC, pelo celular, e vocês podem, né, através de quizzes ali, através de games, testar o conhecimento dos trabalhadores. Funciona bem para integração, funciona bem para CPATs, assim como a MetaSafety, né, que é a nossa empresa aqui do time do Desenrola SMS, que trabalha com a parte de games para segurança do trabalho, de treinamentos, CPAT, né, trabalho em altura, espaço confinado, combate a incêndio, jogo dos 7 erros. Contratando as duas empresas, vocês têm aí 10% de desconto, tá, no evento de vocês. Certamente vai ser memorável, o engajamento vai ser bem legal. E também a Safe Start, né? Conheço o método Safe Start, internacionalmente conhecido. Então, entrem lá, conheçam o trabalho da Safe Start, que visa muito a questão do comportamento seguro, né? E através do comportamento a gente consegue aí evitar acidentes nas empresas. Tá certo, Daisy? Da minha parte, era isso. Isso aí, encerramos então esta temporada. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam, compartilhem, né? Compartilhem nos grupos. Quanto mais essa informação chegar para as pessoas, melhor, né? Informação, principalmente quando é algo novo, que a gente ainda está aprendendo. Como é bom quando alguém que, né, domina o assunto, que, né, fez parte, inclusive, né, de toda essa construção, fala diretamente para a gente, né? Então, sana essas dúvidas. Então, não deixem de compartilhar nos grupos, com os colegas e deixar o like aí também, né? Seja onde você estiver nos vendo ou nos ouvindo na sua plataforma preferida. Um abraço e até a próxima, então. Até a próxima temporada, né, Yuri? Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até ano que vem. Tchau.